Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Walter. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Tudo ótimo, querido. Graças dentro das possibilidades, né? Dentro das possibilidades, né? Com certeza. Queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui conosco. É um prazer ter você aqui. Poxa, um nome super comentado, representativo no mundo dos negócios. E a ideia aqui hoje seria a gente conversar, a gente até colocou aqui o tema, né, do marketing na era pós-digital, mas o Walter, a gente estava conversando aqui antes, ele até antecipou, poxa, vamos ficar tranquilo e aberto para o que vier aí de pergunta e para o que a gente quiser conversar, tá bom? É isso mesmo. Olha, eu que agradeço o convite, sou um fã da XP, tenho muita admiração pelo trabalho e pelo desenvolvimento de vocês e é um prazer estar aqui conversando com você essa noite, então vamos que vamos. Perfeito, perfeito. O pessoal está começando a entrar aqui, acessar. O Márcio Torres já mandou boa noite. Enquanto o pessoal entra, o Vinícius também. Enquanto o pessoal está entrando, Walter, lógico, eu sei aqui de cor e salteado o seu histórico, né? Certo. Mas é que nem quando eu entrevisto alguém aqui para entrar na XP, eu gosto de falar assim, poxa, eu gosto de ouvir da pessoa, né? Claro. Que é um currículo com emoção, digamos assim, com sentimentos. Se eu puder contar um pouquinho aqui para o pessoal que está acompanhando o seu histórico, acho que seria muito legal. Olha, eu quando tinha 19 anos, nunca tinha trabalhado, só estudado na minha vida. Meus pais moravam em Recife, eu vim para São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás. Tinha que estudar, fazer cursinho, morar, me alimentar, não tinha um tostão. Então fui logo, evidentemente, desesperado procurar emprego. Nunca tinha trabalhado na vida e todo o emprego exigia experiência prévia, né? Aí um dia, desesperado, eu peguei o Estadão, li lá um anúncio que dizia: procura-se vendedor com experiência mínima de 5 anos, domínio fluente do inglês, condução própria, né? Eu não tinha nenhuma das condições que o anúncio solicitava. Mas aí eu, vamos dizer assim, desesperado para conseguir alguma coisa, fui lá, falei com uma pessoa que estava entrevistando, falei, olha, antes de começar a entrevista, eu não tenho 21 anos, não tenho condução própria, não tenho domínio fluente do inglês e nenhuma experiência em vendas até hoje. Ele falou, mas você é cínico, hein, moço? O que você está fazendo aqui? Eu falei, não sou cínico. Acontece que eu tenho certeza que isso que vocês querem que venda, que é títulos de sócio da DVB, eu vendo fácil e melhor qualquer pessoa que está naquela sala lá. Tenho um bom repertório, estudei administração, estou começando agora a fazer a faculdade, fiz técnico de administração, então é o seguinte, se você me der uma chance, você não vai se arrepender. Falei com tanta certeza essa que eu não tinha, que ele resolveu me chamar para o dia seguinte fazer o treinamento. E aí, na hora da saída, eu falei assim, olha, mais uma coisa que eu não contei para o senhor, eu só posso trabalhar à tarde porque eu estudo de manhã. Então, comecei a trabalhar e vendia bem, até mais do que a média, mas o que eu recebia não era suficiente para me manter pagando faculdade, tudo sozinho em São Paulo. Aí um dia entrei num lugar chamado Consórcio Almeida Prado, naquela época eram empresas gigantes que tinham milhares de vendedores. Aí cheguei para o diretor comercial lá, e naquela época você entrava nas empresas sem catraca, sem cadeira de sem nada. Falei assim, olha, eu sou da DVB, queria falar com o diretor comercial. Ele foi lá, fala com ele, falou, olha, eu sou da DVB e vim aqui para lhe oferecer uma palestra sobre a importância do relacionamento em vendas. O cara achou maravilhoso, ótima ideia, marcou para 3 dias depois para seus 500 vendedores e fui lá eu para casa desesperado, tentando saber o que eu falo para essas pessoas, tá certo? Aí comprei transparências para usar o retroprojetor daquela época e fui lá e fiz uma apresentação falando da importância do know-how e do know-who, da importância do relacionamento e como o relacionamento ao mesmo tempo abria portas e simultaneamente te gerava um repertório, enfim, uma palestra daquelas bastante óbvias, mas o pessoal gostou tanto e entendeu tanto para que serve a DVB, que era exatamente um local de relacionamento, que quando eu saí tinha uns 100 querendo ser sócio da DVB. Só que eu, tendo que preencher proposta sozinho, consegui no máximo 10, perdi 90, tá certo? Então eu voltei para a empresa e comecei a contratar meus colegas para ir comigo e eu passei a vender no atacado, ou seja, eu fazia grandes palestras para 500 mil pessoas e depois eles preenchiam proposta comigo e eu dividia a comissão com eles. Aí eu comecei a ganhar dinheiro suficiente. Então foi assim que eu comecei, de certa maneira, um pouco, como eu digo, a criatividade, não é? Ela é fruto da necessidade, ou seja, quando você se vê numa situação difícil, você consegue ultrapassar barreiras, vencer sua timidez
e assim por diante. Então, foi assim que eu comecei em vendas, passei um tempo em vendas, e vendas ampliei a minha presença na área de marketing, onde fiquei muitos anos. Depois fui para o show business, onde trabalhei também muitos anos na área de show business. De show business fui para publicidade, da publicidade para mídia, da mídia para tecnologia. Então, finalmente, mais recentemente, fui presidente do Grupo Abril. Antes, tinha sido 20 anos antes, presidente da TV Abril. Então, tive uma carreira muito eclética, muito variada. E claro que numa época onde isso não era tão comum, ou seja, as pessoas antigamente não mudavam tanto de emprego, nem de função, nem de ramo, nem de área, tá certo? Uhum. Eu diria que isso, no fundo, se transformou numa vantagem competitiva para mim por duas razões. Primeiro, porque me gerou uma capacidade empática de entender o outro lado. Ou seja, eu estive dos três lados do balcão, o que me permitiu entender bem as necessidades e, vamos dizer assim, coisas que o outro lado precisa e sente e quais as dores do outro lado. Então, essa capacidade empática foi muito importante por eu ter estado dos três lados do balcão. E a segunda, vamos dizer assim, vantagem foi uma ampliação de repertório muito grande que me deu a possibilidade de gerar insights, gerar teses, porque quanto mais diverso você é, mais riqueza de repertório você tem. Eu acho que essas foram as duas grandes vantagens, não foi nada planejado, aconteceu por acaso. Legal, legal. Deixa eu só ver aqui, bom, tem mais gente aqui mandando boa noite, tem mais gente entrando. Eu vou aproveitar, se puderem compartilhar minha tela, deixa eu só colocar aqui, minha tela 2, que a gente hoje tem uma surpresa aqui para quem for acompanhar a gente. Só vou pedir para o pessoal aqui compartilhar. Aqui. Então, aqui a gente está no seu site, né, walterlongo.com.br, e aqui especificamente na parte de livros. Eu estou olhando para cá porque está refletindo aqui para mim. E, poxa, para quem fizer aqui, a gente vai ter o sorteio, tá? O Walter ele disponibilizou esse livro aqui, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, e também o marketing e comunicação na era pós-digital, tá? Então a gente vai sortear esses dois livros, tá? Para as duas melhores perguntas que aparecerem aí no nosso chat hoje. Uma o Walter vai escolher e a outra eu vou escolher, tá? Então queria deixar aí aberto para todo mundo que quiser fazer pergunta, pode mandar aqui no chat, tanto no chat do YouTube quanto no nosso chat interno aqui da XP, tá? E daí a gente vai fazer esse sorteio desses dois livros. Walter, antes da gente partir aqui para aprofundar a discussão, sobre essa parte sua de autor de livros, como que começou esse seu interesse? Da onde surgiu a ideia de começar a escrever um livro, por exemplo? Olha, quando eu tinha a mais tenra idade, estou falando 19, 20 anos, eu era terrivelmente tímido e tinha uma capacidade limitada de me expressar por escrito. Então eu pensei assim, se eu quero trabalhar no mundo da comunicação, eu diria que vai ser muito difícil, se eu não consigo falar direito, me expressar direito através da oralidade nem da escrita. Então eu tomei a decisão de ser simultaneamente um palestrante e um escritor. E comecei, evidentemente, a me esforçar para isso. Primeiro escrevendo artigos, criando blogs, e isso naturalmente foi me dando uma capacidade, uma competência oral e por escrito que eu não tinha. O que demonstra, em primeiro lugar, que não existe aquilo que você é bom ou não é. Claro, existe o talento nato, mas existe também a possibilidade de você chegar lá através do esforço e do trabalho. E hoje eu tenho facilidade nas duas formas de comunicação, depois de um esforço muito grande e de muitos anos. A segunda coisa que eu acho que me ajudou muito foi porque a leitura foi sempre alguma coisa que me acompanhou na vida inteira. Eu acho que a leitura é uma coisa fundamental na formação do repertório de qualquer pessoa. Toda vez que você lê algum livro, existe o princípio da coautoria. Você está escrevendo aquele livro junto com aquela pessoa, porque o livro é, no fundo, uma simbiose entre o que o autor queria dizer e a tua vivência que transforma aquilo numa realidade para você. Tanto isso é verdade que quando você lê um livro e lê o mesmo livro 10 anos depois, o livro parece ser completamente diferente.
Então, o hábito de leitura maciça e durante muito tempo, associado ao esforço, ao treinamento de escrever, de enriquecer vocabulário, de conseguir expressar, seja o pensamento, seja a ideia, o insight, através da escrita e da oralidade, foi, no fundo, fruto de muitos e muitos anos de esforço e de leitura bastante assídua. Legal. E falando um pouquinho dos livros, tá? Eu vou refletir aqui de novo. O fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, né? É um tema bem atual. Inclusive, mídia é uma coisa que a gente vê um desenvolvimento, né? Nos últimos... Assim, em especial, se a gente pensar nos últimos 3, 4 meses, com muita gente trabalhando de casa e não tendo opções de lazer, né? Não tem como ir para um parque, ir para um shopping, ir para um restaurante, viajar. Tá todo mundo enfurnado ali com o celular na mão, o notebook. Então, acho que foi uma coisa que desenvolveu muito nos últimos 3 meses, ganhou um espaço muito grande. Né? Mas o livro em si, ele é sobre o quê? Quer detalhar um pouquinho? Eu conto para você. Muita gente acredita que a Idade Média acabou em 1453. Quando houve a invasão de Constantinopla. Na verdade, a Idade Média, na minha tese, ela está terminando somente agora, na nossa geração. E por que isso? Porque até hoje, tudo o que a gente fez era baseado na média da população. Então, a medicina sempre se baseou em protocolos genéricos, ou seja, isto faz bem ou faz mal para a média da população. Se a gente falar no ensino, sempre o professor dava aula pela inteligência média dos alunos daquela classe. Hoje a medicina virou uma medicina individualizada e genômica, o ensino à distância está permitindo que quem sabe rápido, quem entende aquilo facilmente vai mais rápido e quem não entende vai mais devagar, ou seja, cada um aprende no seu ritmo de maneira individualizada. Sempre, até hoje, a gente pagava juros escorchantes nos empréstimos porque o adimplente subsidiava o inadimplente baseado na média do custo daquele dinheiro. Sim. Agora, com o cadastro positivo, a gente está terminando essa visão e vamos dar incentivos a quem é um bom pagador e não incentivar quem é um mau pagador. Na área da seguro-saúde, por mais que você se cuide, você acaba pagando a conta de quem enfia o pé na jaca na área de saúde. Então, o mundo sempre foi baseado na média. E toda vez que você tem um mundo baseado na média, você, de alguma maneira, castiga o bom comportamento e premia o mau comportamento, porque ele é subsidiado pelos bons cidadãos. Isto que até hoje prevaleceu no mundo está com os dias contados. A tecnologia está propiciando que em todos os setores da sociedade a gente passe a trabalhar e a tratar as pessoas individualmente. Pessoas são diferentes e exigem um tratamento diferenciado. Não faz mais sentido uma pessoa que vai na loja toda semana ser tratado da mesma forma que alguém que entrou pela primeira vez naquela loja. Não faz sentido mais você chegar num local e oferecer o mesmo café para todo mundo, porque agora a Nespresso oferece o café que cada um quer e são 120 tipos de café. Não faz mais sentido assistir filme a hora que a televisão decide e no horário que ela decide. Agora com Netflix eu assisto o filme que eu quero a hora que me dá vontade. Então, houve um processo de individualização, né, vamos dizer assim, de empoderamento do indivíduo em todas as facetas da sociedade. E, enquanto isto, a Idade Média vai acabando e vai entrando uma nova fase onde cada indivíduo é uma mídia. Nós aqui estamos produzindo mídia. Então, nós temos hoje no Brasil 210 milhões de mídias, tá certo? Então, a gente chama de Idade Mídia porque é um momento do mundo onde os indivíduos viraram mídia, expressando sua opinião, influenciando a sociedade. As empresas estão gerando mídia, veja a XP produzindo conteúdo sobre gestão neste momento, tá certo? E as máquinas, devices, aparelhos também gerando informação através da internet das coisas. Então, neste momento, máquinas, empresas e pessoas passaram a se transformar em mídia e passaram a gerar informação e passaram a influenciar a sociedade. Daí o nome Idade Mídia. Legal. Não, poxa, essa questão é muito, a gente chama de clusterização, né, de nichar as pessoas de acordo com características próprias, dependendo ali do que for. Então, às vezes é uma pessoa que, poxa, ela gosta de fazer mais as coisas sozinho,
né? Um cliente da XP, por exemplo, é um cliente autossuficiente, então ele não precisa que todo mundo fique ligando para ele toda hora, deixa ele fazer as coisas dele sozinho. Tem os clientes que são mais dependentes, que precisam do assessor para praticamente tudo, que não conhecem, então precisa de um apoio muito mais próximo. Acho que vai muito nessa linha, né? Tratar as pessoas como elas são, né? Isso, a clusterização é o caminho para a individualização. Então, quando você diz assim, você me faz preencher um negócio dizendo assim, você é conservador, agressivo, eu falo assim, depende. Tem 100 tipos de conservador. Exato. Tem o conservador porque tem medo, tem o conservador porque chegou à conclusão de que o risco não compensa, tem o conservador porque está numa fase da vida onde ele está mais em busca de gastar o dinheiro e preservar o patrimônio do que... Então, veja, dentro da clusterização existe a individualização. Hoje a Nike tem uma loja de 5 andares na Quinta Avenida de Nova York, onde você vai lá, não é escolher entre as centenas de opções, você vai lá e vai produzir o seu tênis. Junto com o técnico, você senta na bancada e faz o seu tênis. E isso está sendo espraiado para a área de cerveja, para a área de roupa, para a área de cosmético. Muitas empresas de cosmético estão surgindo que, baseado no seu tipo de pele, vão produzir o seu cosmético. Se a sua pele, por acaso, tem acne, se é uma pele oleosa, uma pele seca, é em cima dessas substâncias iniciais que aí ela põe a cor e põe os demais ingredientes. Então, cada vez mais o mundo está partindo para individualidade. Ou seja, a sociedade está cada vez mais mimada na sua individualidade e exigindo ser tratada como indivíduo. Até pouco tempo atrás, a gente se adaptava ao mundo. Agora é o mundo que se adapta a nós e oferece uma única opção, a nossa, individual. Perfeito. E é muito aquela questão que, poxa, toda grande empresa fala, né? Ou todo grande líder mundial, o Walmart, assim, o líder do Walmart, né? A gente vê muito de colocar o cliente em primeiro lugar, né? Se você estiver atendendo ele do jeito que ele quer, ele não vai sair da sua empresa, ele não vai deixar de ser seu cliente, ele vai estar sempre ali com você. E quanto mais individualizado e personalizado for esse atendimento, melhor. Né? Acho que é muito nessa linha. É isso mesmo. Além disso, outro dado importante é que o Big Data hoje, e a capacidade de gerar informação o tempo inteiro, a gente tem que entender que quando nós morremos, nós somos doadores de órgãos. Enquanto vivemos, nós somos doadores de dados. Nós estamos doando dado o dia inteiro. Então, é muito importante que a gente passe a entender o indivíduo não como foto, mas como filme. Que a gente entenda a jornada dele, que a gente veja os índices de repetição de compra ou de interesse em determinado assunto. Por quê? Porque pessoas não são, pessoas estão. Eu sou uma pessoa diferente se sou casado e se amanhã me divorcio, ou se eu sou promovido, ou se eu adoto um cachorro, ou se eu começo a fazer ginástica numa academia. Eu passo a ter necessidades de consumo diferente, dependendo daquele dia da minha vida. E cabe a todas as empresas entender, acompanhar, respeitando essa individualidade e oferecendo a coisa certa, na hora certa, para cada um de nós. Perfeito. Eu fico muito feliz, a nossa equipe de marketing, ela está acompanhando aqui a live, ela pensa exatamente igual, tá? O pessoal vai ficar muito feliz com tudo que você está falando, porque eles estão indo bem para o mesmo caminho que eles conversam aqui com a gente no dia a dia. E o outro livro aqui, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, As Regras Mudaram. Quer comentar um pouquinho desse também? Posso comentar, sim. O que a gente fala é o seguinte, até 10, 12 anos atrás, o mundo digital foi um impacto geral em todos nós. De certa maneira, o digital gerava um duplo sentimento de medo e excitação. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu mostrava para as pessoas que eu sabia o nome, o título daquela música que estava tocando graças ao meu Shazam, e as pessoas ficavam excitadíssimas com aquilo. Né? Eu tinha um gato no meu celular que eu gritava com ele, ele respondia para mim gritando também, e ficava todo mundo fascinado com aquilo que naquela época era fascinante e excitante. E por outro lado, a gente tinha também um sentimento de medo. Medo do quê? Medo de botar o número do meu cartão num site porque podiam clonar. Aí eu ia num boteco lá em Ilhabela, dava o meu cartão para o garçom, que ele podia ir lá atrás, tirar 50 cópias, mas isso a gente não tinha medo porque era território conhecido. Então, sempre que surge uma nova era, excitação e medo são os dois sentimentos numa relação bionívoca que aparecem. E o que eu defendo nesse livro é que o mundo pós-digital
é a era onde nós nos encontramos hoje. Por quê? Porque o digital não gera mais nem medo, nem excitação. O digital faz parte do nosso cotidiano. O digital agora é como o ar. Só vamos notar a falta dele quando, vamos dizer assim, quando ele deixar de existir. Enquanto ele estiver aqui, ele é o meu dia a dia, meu cotidiano. Eu faço uma alusão, por exemplo, à eletricidade. Houve uma época quando Nikola Tesla brigava com o Thomas Edison pela primazia da corrente alternada e corrente contínua, e esse era o assunto do momento, era assunto entre amigos, era manchete de jornal, não é? Quando a gente hoje parou um dia para discutir eletricidade, a gente não discute mais, só sente falta dela quando acaba a luz. Da mesma forma é o digital. E que, portanto, as empresas têm que entrar na era digital, passando aquela visão de excitação e medo, entrando já no digital como ordinário, como comum, como parte integrante e integrada de toda a vida de todas as pessoas. É a primeira revolução que aconteceu de baixo para cima. Um celular na mão de uma pessoa no interior do Piauí tem muito mais, vamos dizer assim, revolução gerada na vida dele do que se eu morar numa cidade como São Paulo ou Paris. Ou seja, é a primeira revolução que começou de baixo para cima, bottom up, e, portanto, influenciou a vida de todos os cidadãos do mundo. E, ao fazer isso, ao gerar isso, claro que as empresas têm que entrar na chamada, vamos dizer assim, era digital, não apenas desenvolvendo armas digitais. Nós achamos que entramos na era digital ou pós-digital desenvolvendo armas digitais. Agora eu tenho um site relacional, eu tenho amigos no YouTube, tenho seguidores no Twitter. Isso é condição essencial, mas não suficiente. Então, mais do que armas digitais, nós temos que desenvolver na organização uma alma digital. E o que é uma alma digital? É rever as estruturas piramidais de autoridade e comando, gerando organizações mais matriciais. É criar modelos colaborativos de gestão da inovação. É integrar Big Data defensivo e ofensivo através de data lakes. É utilizar blockchain nos processos de documentação e registro. É desenvolver a realidade aumentada como ferramenta ordinária de treinamento e marketing. É trocar custo fixo por variável através de sistemas generativos. É manter uma relação constante individual com cada um dos seus clientes, que hoje é possível a custos permissivos. É utilizar algoritmos na formulação de esforços de cross-selling. É criar novos canais complementares de venda, de serviço, de atendimento, reduzindo o custo de pesquisa, inovando na busca de informação. Ou seja, é uma infinidade de coisas que o mundo digital nos permite, e infelizmente nós ainda estamos olhando apenas as armas digitais e não transformando a alma digital da organização. Perfeito. Eu até ia fazer um comentário aqui, mas as pessoas elas já estão comentando por mim. Então, o Vinícius comentando aqui, que aula, parabéns, sensacional. Walter, com carinha, com coraçãozinho. O Danilo Vargas mandou aqui, amigo Walter, o ritmo está muito bom. E tem mais comentários aqui. Vamos pegar uma pergunta aqui, saindo um pouquinho desse contexto de marketing, tá? Mas para uma outra parte que, poxa, é um destaque seu que a gente conhece, sabe? Que é a parte de liderança, né? E a pergunta do Márcio é a seguinte: vivemos uma crise de liderança em todos os setores. Qual a importância do líder nexialista neste contexto? E se você puder contextualizar, tá, o que é o líder nexialista, tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando a gente que não sabe o que é. Eu escrevi recentemente um livro chamado Marketing na Era do Nexo, onde, de certa maneira, eu falava do nexialismo, não é? Tem um livro da década de 50, um livro de ficção científica, do Van Vogt, que é o escritor, e aonde ele fala de uma nave espacial que sai do planeta Terra em busca de seres inteligentes em outros planetas, e esta nave vai repleta de cientistas de todas as áreas do conhecimento humano. Então, todo mundo que estava dentro desta nave era um especialista, uma espécie de arca de Noé de gênios e especialistas em todas as áreas do conhecimento humano, química, física, matemática, biologia, assim por diante. E tinha uma pessoa nessa nave que não era especialista em nada, e o Van Vogt chama de nexialista. E o que acontecia? Toda vez que a nave tinha problema, encrencava, ou havia uma invasão alienígena na nave, a única pessoa capaz de resolver o problema era o nexialista. Por quê? Porque ele não sabia
a resposta para aquele problema, mas ele era capaz de, por não ter, vamos dizer assim, nenhuma especialidade, ter a visão gestáltica e abrangente de ir em busca daquela informação junto a cada especialista para trazer a solução do problema. É aquela pessoa que é capaz de não ter o pecado original do seu ofício, que para quem normalmente, para quem só vê prego, a única solução é um martelo ou vice-versa. O nexialista é aquela pessoa que tem isenção na hora da análise, uma capacidade de critério sem vieses cognitivos. Aquela pessoa que, por não ser um especialista, não defende com unhas e dentes nenhuma daquelas aptidões ou daquelas ciências. Aquela pessoa que é capaz de olhar as pessoas e apreender de todo mundo aquele conhecimento para, misturando aquele conhecimento, chegar à melhor decisão. Então, isso é que é um nexialismo, vamos chamar assim, perfeito. E que hoje tem técnicas para a gente desenvolver isso. Agora, a liderança hoje está com um enorme desafio, não é? E o maior desafio deles, eu acredito, é que nós temos hoje no mundo, vamos dizer assim, 2 tipos de pessoas, e isso faz com que a gente, de alguma maneira, lembre do Nietzsche, o filósofo Nietzsche, né? Que na sua grandiosa obra coloca que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas de moral aristocrata, é o que ele chamava na época, e as pessoas de moral escrava. E é evidente que esse conceito, moral escrava e moral aristocrata, eles foram cunhados numa era onde o politicamente correto não imperava, não é? Porque talvez não fosse a forma de definir, mas é como ele chamava. No fundo, ele queria dizer o seguinte: existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que são e se sentem dependentes e pessoas que são donos do seu destino. Então, essa era a forma como ele, de alguma maneira, dividia o ser humano. E ao dividir o ser humano dessa forma, ele dizia o seguinte: existem pessoas que têm o que eles chamam de uma relação endógena com o mundo, ou seja, eles absorvem o problema, introjetam aquele problema e dizem, deixa comigo. Ou seja, ele entende que tem pessoas que dependem dele. E sempre que tem uma responsabilidade, eles assumem e dizem, a culpa é minha. Acabam fazendo tudo na hora, enfrentam e confrontam uma situação, pensam grande, sempre estão em busca de se superar a cada dia em relação a ele mesmo no dia de ontem. Enquanto isso, há as pessoas de moral escrava, as pessoas que têm uma ênfase exógena, pessoas que normalmente projetam para fora o problema e ficam perguntando quem vai resolver. Né? Ou seja, tem uma sensação de dependência do seu entorno. Pensam o seguinte, a culpa é de alguém. É um procrastinador, aceita as coisas e lamenta apenas, pensa pequena, ressentido. Então, se eu pudesse resumir quem são essas 2 pessoas, eu diria, as de moral aristocrata, parte do seguinte princípio: o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Os de moral escrava partem de um princípio diferente: o sucesso é meu direito, e alguém vai me dar esse sucesso, e o fracasso é minha sina, é meu azar. Então, esses 2 tipos de pessoas convivem muito dentro das organizações. E a grande dificuldade de um líder nesse momento é criar um ambiente de cultura organizacional que estimule a moral aristocrata, né? Porque hoje a tendência da gente, sem querer, é estimular a moral escrava. Então, quando você encontra com alguém e você quer identificar se ele tem moral aristocrata ou moral escrava, basta você dizer para a pessoa que chegou para a reunião com 10 minutos de atraso, você está atrasado. O de moral aristocrata responde, é verdade, peço desculpa. O de moral escrava fala, foi o ônibus, ou seja, não é culpa dele ter chegado atrasado, sempre tem alguma coisa que aconteceu que não é culpa dele. Quando você demite uma pessoa e aí um amigo pergunta para uma pessoa de moral aristocrata, você foi demitido daquela empresa? A resposta é, sim, fui. Por que você foi demitido? Olha, sabe o que é? Eu não me adaptei à cultura da empresa. Eu não soube disputar o jogo corporativo, eu não alcancei as expectativas da direção, me faltou o jogo de cintura para ser mais flexível. Então, essas são respostas de quem entendeu a razão da sua demissão. Se você pergunta a mesma coisa para alguém de moral escrava, por que você foi demitido? Respostas são, as pessoas tinham inveja de mim, meu chefe era um imbecil, as metas propostas eram inalcançáveis, eles não sabem o que querem, ou seja, sempre há alguém responsável por aquele fato ou aquela demissão. Então,
O que isto traz para nós como dificuldade? É que há poucos anos atrás, a moral escrava encontrava nas organizações o ambiente adequado. Porque eles tinham que respeitar horário, trabalhar em equipe, chegar na reunião na hora certa, responder o que se esperava dele, cumprir sua tarefa e estava resolvido. Só que nós entramos no momento do mundo onde tudo muda o tempo inteiro, tudo exige decisão, e nós precisamos cada vez mais, dentro de uma organização, de pessoas com moral aristocrata. E a cultura da organização, que vem lá de trás, ainda está estimulando as pessoas de moral escrava e desestimulando as de moral aristocrata. E isso se transforma num dos maiores desafios para qualquer liderança. Perfeito, perfeito. Com certeza, e acho que nos tempos de hoje, o líder, um tempo de home office, é que isso não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que está trabalhando de casa, que a equipe inteira está de home office, etc e tal, mas é um desafio que a gente nunca teve, né? Claro, de você liderar as pessoas e até às vezes fazer um onboarding de novos colaboradores. Como é que a gente vai transmitir a cultura da empresa para as pessoas que estão entrando agora, mas ela não senta do seu lado, não participa ali das brincadeiras do café, que não tem mais, né? Essa é uma dificuldade muito grande que a gente vê com essa nova era digital. Exato, e cá entre nós, evidentemente que muita gente fala que daqui para frente vai ser tudo home office, eu tenho dúvidas, porque para uma pessoa de moral aristocrata, trabalhar em casa é perfeito, ele se autoestimula, ele se autoemula, ele se autopropulsiona, ele é capaz de trabalhar e ter disciplina. Pessoas de moral escrava precisam do chefe olhando. Então, você pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas não acredito, e se algum cliente me perguntar, eu sou membro hoje de 6 conselhos de diferentes empresas, e lá também está se discutindo isso, e eu confesso a você que por razões de termos um grande contingente de pessoas em qualquer organização de moral escrava, essa ideia de todo mundo trabalhar em casa pode ser uma ideia que deteriore a cultura da organização e, por consequência, a capacidade da organização se reinventar. A segunda característica que me faz pensar ou repensar se o home office é a solução, e eu não estou dizendo que não é, porque como eu disse a você antes da gente começar, antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas, agora inverteu. Né? Os imbecis estão cheios de certezas e os sábios cheios de dúvidas. Então, eu não tenho certeza do que eu vou falar. Mas existe o que a gente estuda em neurociência de um fenômeno chamado potencial adjacente. E o que é isso? É a capacidade que um neurônio tem de formar sinapses com seus neurônios ao redor. Normalmente, cada neurônio se liga com 100 neurônios ao redor. E outro neurônio se liga com 100 outros ao redor dele. E assim, sucessivamente, formando o nosso raciocínio. O potencial adjacente é, portanto, um conceito da inteligência. Mas quando você pensa na exteligência, ou seja, na capacidade que a gente tem de se conectar com outras pessoas no nosso dia a dia, a gente vê que funciona muito parecido. Que hoje, quando eu saio de casa e entro no elevador do meu prédio, e alguém conversando com outra pessoa fala de que esteve agora na Suíça e conheceu um hotel espetacular, imediatamente vem uma ideia na sua cabeça de na próxima viagem à Europa ir visitar aquele hotel. Aí você chega no escritório, encontra com um colega, e o colega fala a dificuldade que ele está tendo em casa, com família, com filhos, e você imediatamente serve aquilo como um insumo para um insight no seu cérebro que te estimula a tomar algumas decisões em relação à sua família. Aí você vai num almoço com alguém que tem um viés político diferente do seu, e você ouve argumentos que são contraditórios ao que você acredita. E tudo isso vai te formando o juízo de valor, vai estimulando a capacidade de gerar insights. O ser humano é um ser gregário. Se cada um ficar na sua casa, só entrando na reunião na hora exata, para fazer aquilo que lhe cabe, lhe compete, nós vamos perder o potencial adjacente que as grandes cidades trazem para nós. E não é por causa disso, mas também influenciado por isso, que cidades menores, o metabolismo daquela cidade é mais rápido, porque tem menos trânsito, menos poluição, você chega mais rápido, porém são muito menos criativas que as grandes cidades. Quando você analisa e faz um teste de grandes cidades de metabolismo lento, são muito mais criativas que pequenas cidades de metabolismo rápido. Por quê? Porque numa grande cidade você está sempre apinhado de gente ao seu redor, estimulando as sinapses do seu cérebro com informações que você não pediu, mas que entram na sua cabeça sem que você peça e passam a gerar sinapse. Nós temos que entender
que ideia é como gato e não como cachorro, vem quando quer e não quando você chama. Portanto, nós precisamos estar estimulados o tempo inteiro com esta confluência de pessoas, apinhado de gente ao nosso redor, para sermos cada vez mais criativos. Legal. Ótima resposta. Tem aqui alguns comentários. O Júnior Becker, Walter Longo é o nosso Jedi brasileiro. Saludos desde México. Nossa, que bacana, que bom. E eu mando um beijão aí pro meu amigo Danilo Vargas, um amigo de 40 e poucos anos já, por quem eu tenho muito carinho também, que acabou de comentar aí que você me disse. Ele até comentou de novo que é muito bom te ouvir e ler seus livros, uma aula de marketing e conhecimentos gerais. A Viviane aqui comentando, Walter, você é incrível demais. A Luciana, aqui é um negócio muito legal. Poxa, não é uma pergunta deve ser Luciana, tá? Ou Lúcia. É porque tá Lu sem acento. Então, Lu, eu não sei se é Luciana, Lúcia, Lucimara. Se você quiser colocar o seu nome aqui depois. Mas ela fez um comentário aqui que eu achei interessante. Walter fez eu me aceitar e assumir como rebelde. E isso foi libertador. O que ela quer comentar? O que ela quer dizer com isso? É verdade. Uma das coisas que eu mais discuto sobre liderança, não é? É que existem 3 tipos de pessoa numa empresa. Existem os divergentes, que são essas pessoas que são rebeldes, que sempre estão perguntando por que não, né, que têm dificuldade de ter inteligência emocional, que estão o tempo inteiro questionando hierarquia, que não necessariamente cumpre as coisas do jeito que foi pedido. Depois você tem os complacentes, que fazem a máquina funcionar, que fazem tudo o que foi pedido, que entregam certinho, tem inteligência emocional, que chega no horário, que gosta de saber em quem manda nele, em quem ele manda. E depois você tem o grupo dos displicentes, que esses são o fim de qualquer organização. Então, toda organização tem divergentes, complacentes e displicentes. O problema hoje das empresas e das lideranças é que, sem dúvida, os complacentes são a grande maioria. E os displicentes sempre existem, por mais que você tente eliminá-los, eles se escondem dentro da organização. Mas o problema é que a área de recursos humanos está num momento do mundo que está premiando, prestigiando e criando o caldo de cultura mais afável e mais hospitaleiro para os complacentes do que para os divergentes. Os rebeldes encontram um ambiente inóspito na organização, porque são taxados de não sabem trabalhar em equipe, não têm inteligência emocional, não respeitam horário. Vocês são aquelas pessoas que estão em busca de fazer diferente para fazer diferença. E isso é condenado pelos colegas, gerando um ruído de comunicação, uma dificuldade de convivência muito grande. Então, se as empresas deixarem que os divergentes vão embora, Houston, we have a problem. Porque são eles que nos questionam. O líder tem que querer estar cercado de algumas pessoas divergentes que estão o tempo inteiro divergindo dele para que ele tenha ainda mais certeza das suas decisões. Se todo mundo é yes man, se todo mundo combina e concorda com tudo que você fala, o líder vai se sentindo cada vez mais isolado e cada vez mais piorando a qualidade da sua decisão. Mas a tendência de um líder é adorar o puxa-saquismo, adorar as pessoas que estão ao lado dele, dizendo que ele é o máximo, que ele é ótimo. E, normalmente, os divergentes acabam sendo expulsos gentilmente da empresa. O que a gente estuda e o que a gente analisa, quando a gente pega uma escola e vê 20 anos depois o que aconteceu com os alunos, em 100% dos casos, a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. Foram aquelas pessoas mais rebeldes, que mais atrapalharam o professor, que mais infernizaram a disciplina da escola, as que fazem diferença no mundo. Portanto, é fundamental para qualquer organização não apenas disseminar sua cultura, mas ter a capacidade de nutrir rebeldes. Porque sem rebeldes, uma organização, no momento de mudança absoluta como agora, não tem futuro. Uma empresa só de divergentes ou de rebeldes quebra em 3 meses. Mas uma empresa sem rebeldes quebra em 3 anos. É da mescla, é do blend entre complacentes e divergentes que a gente faz uma organização de sucesso. E tentar, ao máximo do tempo, eliminar os displicentes, porque esses são um verdadeiro arrasto, uma âncora, um atraso em qualquer organização.
Legal. E eu era da turma do fundão, você comentou, eu sempre fui da turma do fundão. Mas eu sempre tive uma boa amizade com a turma das primeiras cadeiras ali. E ela comentou, é a Luciana, tá? No final das contas, o nome é Luciana. Tem uma pergunta aqui da Brenda sobre um dos seus livros, mas eu queria... Tem uma outra pergunta aqui no nosso chat interno que eu acho que é legal, do Roberto. Uma pergunta bem interessante. Qual líder é o melhor? Para o chefe ou para os subordinados? Isso é um tema que às vezes discorre. Eu já ouvi algumas vezes a linha dessa pergunta. Acho que o ponto que o Roberto ele quer chegar existe o líder que ele transparece muito para o líder dele, né, de cumprir resultado, meta, etc, mas para baixo, né, as pessoas não olham ele tão bem assim. E existem os líderes que, olhando para baixo, todo mundo adora ele, mas quem está olhando ele de cima já não é um líder que bate tanta meta. E assim, são dois perfis diferentes mesmo. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro, não há razão para haver essa dualidade entre jogar para cima ou jogar para a torcida, não é? Não tem que haver isso. Eu sei que a grande maioria, mas a resposta seria, o ideal seria um líder que tivesse a capacidade de fazerem, né? Ou seja, de liderar seus comandados e, simultaneamente, de vender o que foi feito para os de cima de maneira motivada e de maneira persuasiva. Na falta disso, se eu tivesse que escolher, eu prefiro alguém que vá em busca das metas e, de alguma maneira, exija o máximo das pessoas de baixo, mas que, por outro lado, tenha a capacidade de definir limites para os de cima, entendendo que é preciso respeitar os de baixo. De alguma maneira, traduzindo isso em outras palavras, eu diria o seguinte: um líder, ele é tão melhor quanto mais ele é capaz de entender essa capacidade que a empresa tem que ter de competição. O que eu chamo de competição? A capacidade que eu tenho que imbuir na cultura da organização de que todo mundo que está lá tem que competir e colaborar simultaneamente. Empresas que são extremamente competitivas podem rapidamente ter resultado, mas têm uma vida curta. Empresas que são extremamente só colaborativas, todo mundo é amigo, todo mundo se respeita, ninguém cobra ninguém, o chamado ímen complacente, tem um futuro também curto, porque não vai ter condições de competir com as outras organizações. Então, nós temos que instigar no seio da organização a capacidade de competição. Ou seja, eu sou um diretor e junto com outros 8 diretores vamos fazer esta empresa ser líder no mercado. E para isso eu tenho que colaborar com os outros 8. Mas ao mesmo tempo tem que ter a capacidade de competir com os outros 8, porque eu quero ser o vice-presidente e a pessoa que vai ser promovida para chegar lá em cima. Quando eu fiz o aprendiz durante 8 anos, junto com o Roberto Justus, foi uma espécie de um MBA para mim na capacidade de ver ao vivo e a cores, durante meses em que a gente fazia o aprendiz, essa capacidade de competição, porque eram 2 equipes de 8 cada um, de cada lado, tendo que colaborar entre si para ganhar da equipe contrária, mas ao mesmo tempo tendo que fazer um trabalho em que ele aparecesse o suficiente para chegar lá na frente e ganhar o aprendiz. Então, essa capacidade de competição é algo que é dado pelo líder. Ou seja, o líder tem que instigar uma política de meritocracia, tem que instigar uma sensação nas pessoas de que se eu fizer mais, eu ganho mais. E ganho não no sentido do dinheiro, no sentido do respeito, da admiração, de um espaço mais adequado, de um senso de propósito, de uma promoção. Tem várias formas de você remunerar essas pessoas. O que mudou na organização de uns tempos para cá é que as pessoas não são mais paternalizadas pela empresa. Havia uma época onde eu trabalhava numa empresa. Eu sou da Pfizer, eu sou da Goodyear. Não, hoje não é mais assim. Hoje eu trabalho para a Goodyear, eu trabalho para a Pfizer. E como que isso funciona? Cada um de nós tem o que a gente chama de capital financeiro, que eu deposito num banco e o banco me remunera,
ou da XP, e a XP me remunera, e eu tenho meu capital intelectual, que eu deposito numa empresa, e a empresa remunera aquele capital intelectual que eu deixei lá ou que eu depositei lá. Exatamente como eu faço com o meu capital financeiro no banco. Enquanto aquela empresa remunerar adequadamente meu capital intelectual, eu vou deixar meu capital intelectual lá. No dia que ela não remunerar adequadamente, eu vou tirar meu capital e depositar em outra empresa. Portanto, não há mais aquela visão paternalista da pessoa que trabalha numa empresa. Eu trabalho ou presto serviço ou deposito meu capital intelectual naquela empresa. E ela que me trate bem o tempo inteiro, porque senão vou depositar em outro lugar. E isso traz como consequência uma revisão completa da área de RH, porque era uma área paternalista. Muita gente fala, eu não estudei inglês porque a empresa não me pagou. Como assim? Se o capital intelectual é seu, quem tem que pagar o curso de inglês é você. A empresa não deve pagar um MBA para os alunos ou para os seus funcionários. Quem tem que achar se precisa de um MBA ou não é aquela pessoa. E a empresa que fique esperta, porque quando eu me formar e tiver um MBA, eu vou valer mais no meu capital intelectual e vou exigir mais remuneração. Entenda a remuneração como dinheiro, como promoção, como propósito, como ambiente adequado, como desafio, como que for. Então, mudaram as relações, e você agora, para motivar alguém numa empresa, nessa era dos millennials, tem que criar esse mecanismo de competição, onde o ambiente é feliz, mas está todo mundo correndo atrás. No fundo, como um cisne nadando. Por cima da água, aquela tranquilidade, embaixo, as perninhas desesperadas, lutando para levar o cisne para frente. Entendeu? Essa é a metáfora. Perfeito. E aqui os comentários já dizem por si só. O Milton colocou muito bom. O Laércio, caracas, Walter, mas matou a pau essa. e o Márcio, que tinha feito aquela primeira pergunta, eu ia comentar exatamente o que ele falou. Né? Preciso ter o equilíbrio, na verdade, liderar em 360 graus. Né? Olhar para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, que esse de verdade seria o melhor dos mundos. É isso. Né? Walter is over the top. Aqui também apareceu, a Viviane também tem orgulho de ter você na editora Alta Books. Ah, que bom, obrigado, querido. Aqui acabou de... Deixa eu voltar para a pergunta da Brenda, que é uma pergunta interessante do primeiro livro que a gente comentou. Quais são os maiores desafios na transição da Idade Média para a Idade Mídia? Olha, eu tenho a impressão de que o primeiro desafio de qualquer organização é entender esse assunto. Ou seja, há uma necessidade de compreensão desse fato, de que daqui para frente tudo será individualizado, de que a empresa precisa ter um Big Data dela, e que esse Big Data pode ser usado para individualizar essa relação. E esse entendimento tem que se aprofundar muito mais no conceito humano. Daqui para frente, não será tudo digital. O futuro vai caminhar sob duas pernas, o digital e o experiencial, ou seja, o high-tech e o high-touch. Então, as empresas primeiro precisam ter essa compreensão dessa mudança. Segunda capacidade de compreender é que, no fundo, inovação, ir para frente, evoluir, é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais uma forma de como você encara o mundo e o seu trabalho, a sua missão, do que grandes investimentos em tecnologia. Ou seja, a atitude de individualizar sua relação com seus clientes tem muito a ver com a atitude que cada funcionário tem dentro daquela organização. E eu dou como exemplo o seguinte: existem empresas, vamos dizer assim, por acaso, um grande hospital, que tenha um grande Big Data concentrado, que o médico saiba exatamente todo o meu histórico médico naquela empresa. No entanto, eu quando entro no consultório dele, ele entende que eu passei a existir naquele momento. E quando eu saio do consultório dele, se ele me pediu 5 exames e eu nunca mais aparecer, ele não sabe se eu morri, se eu sarei, se eu fiz o exame ou não. De alguma forma, ele não tem a visão da jornada da minha vida. Ele está preocupado com aquele momento, quando eu estou dentro do consultório dele. No entanto, a minha mulher deixa de ir uma semana no cabeleireiro, o cabeleireiro já liga para ela,
sem ter nenhum Big Data, tem apenas uma agendinha telefônica, perguntando se ela está bem, como é que estão as coisas. Então, é muito mais uma questão de atitude e não de tecnologia, você passar a entender que pessoas querem ser tratadas individualmente de maneira diferenciada. Depois disso, evidentemente, o segundo grande desafio que faz com que a gente entre na idade mídia é entender que a comunicação deixou de ser um monólogo e passou a ser um diálogo. Que pessoas respondem àquilo que você põe hoje na mídia, ou aquilo que você escreve para elas, ou aquele produto que você por acaso produziu. Se a gente continuar tendo uma visão de monólogo na era do diálogo, nós não vamos conseguir gerenciar nossa área de marketing. O marketing, há algum tempo atrás, e eu sou dessa época, era uma grande pista de boliche. Eu tinha aquela bola na minha mão, que era a campanha, a verba da campanha, e eu tinha que acertar com a maior precisão os consumidores no fim da pista, aquelas garrafinhas no fim da pista. Eu, então, caprichava para acertar o maior número delas possível. O boliche não existe mais, agora virou fliperama. Agora a bolinha bate um, volta para o outro, responde para mim, vem numa velocidade diferente, eu tenho que jogar de novo, 24/7, o tempo inteiro. A gente tem que entender que nós mudamos de jogo. E esse novo jogo é o jogo onde os consumidores viraram mídia, vão influenciar o mercado, vão gerar capacidade positiva ou negativa de trabalhar em prol ou em detrimento da minha marca, e cabe a mim gerenciar esse novo mundo das inter-relações e dessa área cada vez mais multifacetada em que se transformou o marketing moderno. Então, esses são dois exemplos de uma criação de consciência antes da alteração de comportamento. E é muito interessante essa tua pergunta, porque é o seguinte, muita gente fala agora que o mundo vai mudar. Que agora o mundo não é mais o mesmo, que nós entramos como ursos numa floresta e quando saímos a selva vai estar diferente, não é? E a selva, na minha opinião, não vai estar diferente. Ou seja, a selva vai estar a mesma selva que já vinha evoluindo e que continuará evoluindo, talvez de maneira mais acelerada. Então, dentro desta visão de que o mundo está exatamente como era, apenas um pouco mais acelerado, porque nós promovemos o maior, vamos dizer assim, test drive de tecnologia até hoje feito no mundo, não é isso? Todo mundo que nunca comprava por internet foi obrigado a comprar, todo mundo que não fazia videoconferência Exato. Foi obrigado a fazer, mas isso não vai mudar radicalmente o mundo, por quê? Porque quando você forma convicção, não necessariamente isso altera comportamento. Então, eu vou dar um exemplo. Se você hoje for no velório de um amigo, chegar ali ao lado do caixão e encontrar 3 outros amigos, a conversa que eu já sou capaz de prever é a seguinte: como a vida é curta. Que bobagem a gente ficar perdendo tanto tempo atrás do dinheiro. Como isso não leva a nada. Como eu devia cuidar mais da minha saúde. O outro vai falar, e eu devia cuidar mais da minha família, fazer um sabático, não é? Deveria olhar mais meus filhos que estão crescendo. E apesar de toda aquela convicção ao lado do caixão, 3 dias depois está todo mundo se matando de trabalhar e já lá, correndo atrás do dinheiro. Por que isso? Porque formar convicção não necessariamente altera comportamento. Então, nós temos que dar esses 2 passos. Na idade mídia, temos que formar convicção e depois temos que ter vamos dizer assim, a força de vontade, a resiliência de alterar nosso comportamento. Senão vai ficar só na convicção e nós vamos continuar agindo no amanhã exatamente como agíamos no antigamente. O mundo daqui para frente está muito diferente porque empresas daqui para frente não vão morrer mais por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que vai matar uma organização. E dentro desta visão, se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Então, não há mais uma questão de escolha. Mudança dói, mudança é difícil. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. Mas nós precisamos estar mudando o tempo inteiro, entendeu? Não tem como mudar. Então, dentro desta visão, nós temos que ter ao nosso redor pessoas que sejam CEOs. CEOs, eu chamo não do Chief Executive Officer, nós temos que encontrar no seio da organização ou trazer para dentro da empresa CEOs em todos os departamentos. E o que são CEOs? São pessoas que têm curiosidade, daí o C de CEO,
entusiasmo, o E de CEO, e otimismo, o O de CEO. Se nós encontrarmos pessoas que tenham curiosidade de aprender o tempo inteiro, porque tudo muda o tempo inteiro, e o que eu sabia ontem não vale para hoje, se eu conseguir trazer para dentro da empresa pessoas que tenham entusiasmo para suportar mudança, porque mudança dói, mudança arde, mudança dá medo, e eu preciso de muita resiliência entusiasmada para conseguir mudar. E se eu trouxer pessoas para dentro da empresa que são otimistas e que inoculem ao seu redor esse otimismo, fatalmente nós teremos uma organização de sucesso com vários CEOs distribuídos por todos os departamentos. A empresa daqui para frente depende de pessoas que tenham simultaneamente curiosidade de continuar aprendendo, entusiasmo para suportar a mudança e otimismo para criar um ambiente adequado e positivo em relação ao futuro. Isto é o que nós precisamos e para isso, claro, nós temos que olhar dentro da organização e ver quem é CEO e nós não estamos deixando que seja, e se não tivermos dentro da empresa, ir em busca desses CEOs que estão no mercado nesse momento. Perfeito. Não, concordo 200%, sem dúvidas. O próprio Guilherme Benchimol, ele comenta muito com a gente que ele incentiva os erros nossos, desde que a gente saiba parar no tempo certo. Tipo assim, a gente não vai acertar tudo, então tenta de tudo, mas se você souber parar o erro até um determinado ponto que deu para ver que não ia dar certo, não tem problema. O maior problema é você não parar o erro, né? Se deixar ele ir acompanhando com você, que daí realmente é um pouquinho mais complicado. É isso mesmo. E no fundo, quando o Benchimol fala isso, ele está, no fundo, usando toda a sua experiência financeira, porque você perde dinheiro na bolsa, não na hora que entra, mas na dificuldade de saber a hora que sai, porque aceitar perda, aceitar fracasso é uma coisa muito difícil nas pessoas. E aí você fica esperando para ver o momento certo, aí vai caindo cada vez mais o valor. Então é assim, saber entrar e saber sair na área financeira e no erro é uma sorte. Vamos dizer, uma qualidade que todos nós deveríamos ter, mas nem todos têm. Há o medo por detrás de cada decisão, né? E o medo para alguns faz ele se jogar na frente e para outros paralisa. O medo tem simultaneamente um efeito de paralisação e de avanço. Quantas empresas não entram numa área sem uma crença efetiva, mas com medo que o concorrente entre? Quantas empresas não tomam decisões com medo que o mercado exija delas aquilo? E não de maneira consciente. E outras empresas, por medo, não se movem com medo de arriscar, e aí acabam ficando para trás em relação ao mercado. Então, o medo na organização, ele tem dois efeitos simultâneos, um efeito paralisante, que é ruim, e um efeito de avanço sem crenças, que é tão ruim quanto. Perfeito. Não, com certeza. Poxa, surgiu bastante pergunta aqui, é que a gente está no finalzinho da nossa live. O Danilo, né? O Danilo Vargas, que você tinha comentado, como e onde rever essa live? Muito boa. A live ela vai ficar gravada, tá? Aqui no nosso canal da Assessoria Live. A gente tem uma playlist das nossas conversas de Business Talks e ela fica aqui gravada para vocês verem quando vocês quiserem, tá? Depois eu até mando o link para o Walter compartilhar para quem quiser ver, quem segue o Walter ali nas redes sociais. E tem um outro ponto aqui, a pergunta do Leonardo, ele colocou aqui, você fala bastante sobre a área de recursos humanos das empresas. Você acha que essa área ficará mais fortalecida e passará a ser mais reconhecida dentro das empresas após esse período de pandemia? Eu vou abrir aqui para o Walter falar, mas na semana passada, Leonardo, eu tive aqui, o convidado foi o Marcelo, ele foi o responsável pela área de RH do Arcos Dourados, né, do McDonald's, na América Latina. E foi uma conversa muito mais específica sobre RH, tá? E a gente comentou sobre muito isso daqui. Mas com certeza, acho que o mais legal é você ver a opinião do Walter agora, o que ele vai falar, e daí depois ver a conversa com o Marcelo para ver o que o Marcelo falou. Daí você tira a tema ali e vê o que você acha. Então, sobre recursos humanos, não é que eu falo muito sobre recursos humanos, é que o recurso humano ele é cada vez mais relevante, mais importante na organização, apesar de muita gente achar que a tecnologia vai prevalecer. Como eu disse, o futuro nosso está, vamos dizer assim, sob duas pernas, o digital e o experiencial, o high-tech e o high-touch, a capacidade que nós teremos de reinventar o ser humano dentro da própria organização. E aí vem algo que muita gente tem medo, da inteligência artificial.
tomando lugar e tomando o emprego das pessoas. E muita gente, até como Harari, que escreveu Homo Deus e Sapiens, etc., tem muito medo da inteligência artificial. Eu, como sou um otimista, vejo a inteligência artificial como uma bênção, como jamais vi alguma coisa tão promissora. E por quê? Porque eu divido a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão na Terra de duas maneiras, né? Eu acho que nós temos funções no trabalho e temos missões no trabalho. Então, a inteligência artificial veio não para roubar nossa função, mas para nos alertar que a gente tem que ter uma nova missão. O que eu quero dizer com isso? Ele não veio para roubar empregos, ele veio para devolver a nossa humanidade. É para isso que serve a inteligência artificial. Então, quando um médico agora pega a minha ressonância magnética e compara essa ressonância magnética, graças à inteligência artificial, com 2.000 outras enquanto conversa comigo, ele vai ter tempo de ser mais humano e perguntar como eu vou, como eu estou me sentindo, como vai minha família, como nós estamos reagindo àquele problema de saúde. Ou seja, ele vai ser mais humano e não mecânico na análise de alguma imagem. Quando surgirem os carros autônomos pela cidade, não é? Claro que alguns motoristas vão perder o emprego, mas no fundo, o que a inteligência artificial vai dizer para nós é o seguinte: Walter, você dirige o carro, bebe um vinho antes, é perigoso, você fica escrevendo no celular enquanto dirige, faz o seguinte, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano, porque dirigir esse negócio aqui com menos risco eu dirijo. De alguma maneira, a gente tem que entender que cabe ao homem, não é fazer coisas mecânicas, cabe ao homem fazer o que inteligência nenhuma artificial fará, que é imaginar, sonhar, ser criativo. É isto que cabe a nós como nossa nova missão. Se em 1969, que é também a data da internet, mas a data em que o homem foi para a Lua, já existisse a inteligência artificial, nós teríamos chegado na Lua mais rápido, mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Isto é que é o lado humano de cada um de nós. E nós vamos ter que nos reinventar e passarmos a ser muito mais imaginativos, criativos e capazes de sonhar, porque a inteligência artificial vai executar as nossas tarefas rotineiras que hoje tomam muito tempo dessa nossa capacidade de sonho e de imaginação. Perfeito, a gente vê muito comentário exatamente nessa linha, né, de muita gente, poxa, tenho medo de perder o meu emprego para um robô, que os robôs, eles estão entrando, né, a tecnologia, ela está entrando e vai tirar, sim, emprego, principalmente aquele mais manual, sem dúvida, isso daí é um fato, né, a gente sabe disso, mas o robô não pensa, né, daí as pessoas perguntam assim, poxa, mas como é que eu posso fazer para não perder meu emprego? Você tem que pensar em fazer o que o robô não faz, né, essa parte de criatividade, pensar fora da caixinha, ter ideias, viajar, né, acho Olha, que uma coisa importante também de falar é o seguinte, havia uma época do mundo onde a vida de cada um de nós estava dividida em 4 fases. Tinha uma fase que a gente brincava, que era a infância, uma fase que a gente estudava, que era a juventude, uma fase que a gente trabalhava, que era a vida adulta, e uma fase que a gente descansava, que era a terceira idade. Ou seja, a nossa vida já estava definida em 4 capítulos. Isto não existe mais. Hoje a gente brinca, descansa, trabalha e estuda ao mesmo tempo. Tá certo? Eu muitas vezes me vejo no escritório terminando de ver um capítulo do Netflix e depois venho para casa com uma planilha de Excel. Daqui para frente nós vamos ter uma profissão aos 20, vamos ter uma outra profissão aos 40, vamos nos formar em outra coisa aos 60 e nos reinventar aos 80. Então nós nunca mais teremos a nossa vida dividida em 4 capítulos. E cada vez que eu vejo que a inteligência artificial vai chegar em determinada área onde eu atuo, eu tenho hoje a capacidade de me reinventar e entrar numa nova área de vida, com novos desafios, com novas expectativas. As pessoas que hoje têm 15 ou 20 anos vão viver 120 anos. Porque, evidentemente, a longevidade está se ampliando de maneira bastante acelerada. Então, gente, vamos parar de pensar olhando para trás, vamos parar de ter moral escrava e ficar se lamuriando e reclamando que está chegando a inteligência artificial. Vamos dizer, deixa comigo, vamos reinventar qual é o mercado onde eu posso entrar, vamos estudar mais, vamos ler mais, vamos sonhar mais,
porque é para isso que nós chegamos no mundo. A gente precisa trabalhar e, na verdade, não é isso que, de certa maneira, nos satisfaz. O que nos satisfaz é a capacidade de sonhar e chegar lá. É isso que faz com que todo mundo ache que ser rico é bom, que ter poder é bom. Ninguém quer ser rico e ninguém quer ter poder. O que você quer é ser relevante. Alguns acham que o jeito de ser relevante é ficando rico, outros é tendo poder, mas no fundo o que todo mundo quer é ser relevante. E você só será relevante, só fará diferença se pensar diferente. E só pensará diferente se for criativo, sonhar e imaginar muito. Ótimo, ótimo. A gente até estourou o tempo, mas eu queria te fazer uma última pergunta, Walter. Posso, antes da gente ir para as considerações finais, que eu achei muito interessante, e ela vai para um outro caminho de tudo que a gente teve aqui. Antes de fazer a pergunta, a gente tinha comentado no começo da live que a gente ia sortear os 2 livros do Walter, né? Mas, para ser sincero, teve muita pergunta boa aqui, e acho que fica meio injusto de escolher uma. E eu vi aqui que a Luciana ela falou que ela quer também um colete da XP. Então vamos fazer o seguinte. Hoje tem bastante gente querendo o colete da XP, inclusive fiz questão de vir com ele hoje na conversa com o Walter. As primeiras pessoas que encaminharem, então, um e-mail para o assessoria.live@xpi.com.br, as 2 primeiras vão ganhar ali os livros do Walter. Tá? Quer falar de novo dos livros, Walter? Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital Isso, e o fim da Idade Média e o início da Idade Média. Exato. Isso. Então, as primeiras pessoas que mandarem para a nossa caixa, assessoria.live@xpi.com.br, vão ganhar os livros, tá? Daí, depois o pessoal aqui entra em contato para pedir endereço, tudo, e a gente despacha para vocês. E a Luciana, eu não posso, tá? Espero que o Benchimol não esteja vendo a gente aqui agora, mas pode mandar também um e-mail com os seus dados que eu mando um colete para você também. Tá legal? Vou abrir aqui uma exceção. E a última pergunta, Walter, que eu queria fazer, porque ela foge um pouquinho do que a gente conversou, mas é uma conversa muito interessante e que eu vejo muito nas reuniões que eu tenho com as áreas de marketing, principalmente, é do Fabrício. E ele fala aqui o seguinte: vejo muitas empresas fazendo a transformação omnichannel com foco em tecnologia e logística, sem tanta preocupação com mudança de mentalidade das pessoas. Uhum. Como desenvolver competências omnichannel? E daí, se você puder explicar antes para as pessoas o que é o omnichannel de fato, acho que também seria legal, que não é todo mundo que conhece. No fundo, se eu pegar um exemplo, eu diria o seguinte: antigamente, no comércio, cada pessoa era um operador logista. E ele vai ter que se transformar num operador logístico. E por que a gente diz isso? Porque se antes eu abri uma loja e esperava que as pessoas entrassem, agora eu vou ter que, além de atender as pessoas que entram na loja, vão ter pessoas que vão querer comprar no site e retirar na loja, comprar na loja e receber em casa, comprar no site e receber em casa, comprar na loja e receber, não naquela loja, mas numa outra loja em função do estoque. Ou seja, a gestão omnichannel nada mais é do que a capacidade de entender que pessoas daqui para frente vão querer ter jornadas diferentes de consumo. E nós vamos ter que nutrir todo um ecossistema omnichannel de multicanalidade para, em cima dele, fazer com que cada um que escolheu de maneira individual uma forma de consumir, seja atendido exatamente naquela forma. Então, o omnichannel é muito mais, novamente, uma questão muito mais de ótica do que de fibra ótica. Porque você pode fazer isso com uma planilha de Excel e 2 celulares, vamos dizer assim, na mão, ou pode fazer isso com um tremendo Big Data. Vai depender da sua capacidade de investimento, mas, antes de tudo, a compreensão de que nem todo mundo faz a mesma coisa o tempo inteiro, que a Idade Média acabou e que nesse novo momento do mundo, cada um quer fazer uma coisa diferente de um jeito diferente. E nós vamos ter que abrir canais no WhatsApp para que as pessoas consumam e comprem, que nós vamos ter que fazer propaganda em 250 locais diferentes. Por quê? Porque 250 pessoas diferentes serão atingidas de maneira diferente, em timelines diferentes, em momentos diferentes. Essa gestão
em multicanalidade e omnichannel que vai prevalecer. Eu sou da opinião, eu sou um pouco mais radical e diria o seguinte: a gente deve tentar mudar as pessoas durante um tempo. Se elas não mudarem, a gente tem que mudar de pessoas. Não tem muito mais tempo nas empresas para ficar esperando que as pessoas mudem. Ou a gente fica esperto, ou a gente, vamos dizer assim, vira abóbora como a bela adormecida, como a gata borralheira virou na história. Não dá mais tempo para nenhuma empresa de se dar ao luxo de esperar. O mundo está cada vez mais rápido. E no meu livro Comunicação na Era Pós-Digital, eu falo muito do assunto efemeridade. Tudo está mais efêmero, tudo está mais rápido. Achar que uma empresa de móveis pode pedir 60 dias úteis para entregar um sofá, essa empresa está morta. As pessoas querem tudo aqui e agora. As pessoas esperam que na hora em que eu tiver vontade de comer um chocolate durante a noite, eu ligue e alguém me atenda. E que no dia que eu pedir uma assinatura de um jornal, se eu ainda for um vetusto leitor de jornal, que eu ligue às 11 horas da noite, faça uma assinatura e que às 6 da manhã o jornal esteja na minha porta. E o que aquela empresa vai ter que fazer, eu não tenho a menor ideia e não me interessa. Tá certo? Então, essa é a visão omnichannel que nós vamos ter que, vamos dizer assim, lutar muito para conseguirmos ser eficientes dentro de uma nova dimensão. Por outro lado, existem last mileage ou last mile, empresas que têm logística hoje muito sofisticada, que estão nos ajudando nesse processo. Um monte de novas empresas entraram no jogo para nos ajudar nessa multicanalidade. Então, o momento do mundo é um momento de se reinventar tudo, de rever todos os paradigmas, de alguma forma discutir relações estáveis, rever conceitos, rever preconceitos, é tudo junto e misturado, é tudo ao mesmo tempo, e quem conseguir fazer isso sai na frente, quem não conseguir vai rumando celeremente para o anonimato. Perfeito. E o ponto que você comentou de eu quero isso e agora e as empresas vão ter que se reinventar, na minha visão, eu estou bem longe da sua realmente, mas na minha visão, daqui 5 anos, vai ser o maior desafio de uma liderança de uma empresa. A geração que está por vir, né, que está se formando agora nas faculdades, ou ainda está no ensino médio, daqui 5, 10 anos, a empresa vai ter que se readequar inteira para atender as pessoas a característica da pessoa, né? Porque não é simplesmente você é meu colaborador, você vai seguir minhas regras, vai fazer parte da cultura das pessoas, da sociedade, né? Vai mudar totalmente. É uma coisa que, se a gente for pensar 15, 20 anos atrás, acho que não precisa nem ir tão longe, a pessoa fala assim, poxa, eu trabalho na empresa A, e a empresa tem esse código, e eu sigo a risca, eu tenho o maior exemplo. Isso não morreu, né? Morreu, e eu diria para você o seguinte, uma coisa que é importante é que houve uma inversão. Nós achávamos que o nosso objetivo era satisfazer os nossos clientes, e a gente faria isso através dos nossos funcionários. Agora é o contrário. Nós temos que impressionar, motivar, dar propósito e principalmente prestigiar os nossos funcionários, e os clientes ou a satisfação deles é muito mais resultado do que o objetivo. E a XP, de alguma maneira, tem demonstrado isso através de uma cultura organizacional que privilegia muito o público interno, e o resultado está aí. Com certeza, somos bem comprados aqui, nos sentimos muito orgulhosos de representar aqui a XP. Isso é um trabalho muito legal mesmo. Walter, passamos aqui do tempo, queria até te agradecer por ter continuado aqui com a gente. Foi, poxa, uma verdadeira aula, assim, tem chuvas aqui de comentários, falando, poxa, extraordinário. O Laércio até comentou, em tempos inimagináveis, o conteúdo extraordinário. Tem um monte de comentário, tanto no YouTube quanto no nosso chat interno aqui, de gente elogiando e agradecendo. Walter, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, o que você faz, tem tanto o seu site e você é muito ativo no LinkedIn, né? Quer dar um caminho para as pessoas? Isso, olha, onde você entrar, você pode buscar Walter Longo, que você acha em qualquer rede social. A única que eu não faço dancinha é no TikTok. As outras todas, eu estou com presença. Né? Ainda, isso. Estou com presença, eu estou muito presente nas redes sociais. E quem, evidentemente, quiser ter uma coletânea de tudo que eu faço, no meu site, walterlongo.com.br, está tudo lá.
Então tá bom, Walter. Muito obrigado. Imagina, E para quem vai acompanhar a gente por conta do Walter, tá? Tem bastante gente que veio aqui que já conhecia. O canal da Assessoria Live é um canal aqui da XP Investimentos que ele é aberto ao público no YouTube para a gente tirar as dúvidas das pessoas que têm curiosidade sobre investimentos. Então, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, os nossos assessores eles ficam exatamente aqui, ao vivo a cores, né, respondendo às dúvidas de todo mundo que entra aqui e quer saber sobre fundo de investimento, ação, renda fixa, reserva de emergência. Às vezes alguém quer um colete, a gente também manda, tá? Sintam-se em casa aqui na live, Walter. Foi um prazer, foi uma conversa realmente muito, muito produtiva e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, até a próxima. Uma boa noite, tchau, tchau. Boa noite.